Muito boa noite, meu amado e minha amada. Que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde a tua casa, a tua vida, a vida dos teus familiares. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. E só o fato de eu estar aqui quer dizer que Deus deu mais uma semana aí de vida para mim e para você que está assistindo. Espero que a tua semana tenha sido abençoada, espero que a tua semana tenha sido aí uma semana de bênçãos. E põe uma coisa na tua cabeça, meu amado e minha amada. Mesmo que a semana tenha sido difícil, mesmo que a semana tenha sido de decepções, de frustrações, você ainda continua sendo abençoada porque Deus te deu vida. E enquanto você tiver fôlego de vida, você tem chance de fazer novamente. Amém? Eu quero glorificar a Deus porque hoje pela manhã eu tive aí uma excelente notícia. Quando eu cheguei à casa da minha sogra, ela deu a notícia de que havia uma pessoa que estava internada, bastante ruim, né, no hospital, e pediu oração. Pediu oração e nós colocamos o nome dela no caderno de oração. E teve um tempo, logo depois que começamos a orar por essa pessoa, ela ficou um pouco ruim, ficou pior, mas a excelente notícia que eu tive hoje pela manhã é que essa pessoa mandou um recado para minha sogra dizendo que ela tinha saído do hospital e que já estava ali bem. Eu glorifico a Deus porque Deus tocou na vida dessa pessoa. Amém? Eu glorifico a Deus porque Ele tem feito grandes coisas na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus familiares, meu amado. Tem feito bastante coisa e eu só tenho a agradecer e glorificar o nome dEle. Eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês. Estou entrando nesse domingo um pouquinho antecipado aí do horário normal. Mas você que está assistindo, você que vai assistir posteriormente a esse vídeo, que essa palavra possa abençoar a tua vida. Que ela possa entrar no teu coração, que ela possa fazer morada, que ela possa dar frutos e frutos em abundância na tua vida. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 29. É uma palavra bastante conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver que os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. Amém? Glória a Deus. Meu amado e minha amada, o que eu quero compartilhar com vocês, a palavra do Senhor para mim e para a tua vida nessa noite, é essa. Jesus, ele subiu ao monte para orar, mas a multidão foi atrás dele. E ele sentou-se e ali ele começou a ensinar. E chegaram até ele vários aleijados, coxos, cegos, surdos, mudos, pessoas com diversos problemas. E foram colocados ali, no pé de Jesus, essas pessoas, e Jesus as curou. Curou todos que ali estavam. E o povo glorificava a Deus. E Jesus ensinava e fazia milagres. E chegou no terceiro dia, Jesus disse para os seus discípulos: Eu tenho compaixão desse povo,
porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E eu quero te dizer algo, é uma palavra bastante rápida aqui, meu amado e minha amada, para não tomar muito do seu tempo. Entenda algo que Deus quer falar conosco, comigo e com você nessa noite. Preste atenção porque o povo estava com Jesus. Eles viam os milagres de Jesus, eles escutavam Jesus, os ensinamentos de Jesus, e eles permaneciam na presença de Jesus. E aqui Jesus disse para os discípulos dele, para aqueles 12, ele falou, eu tenho compaixão desse povo porque eles já estão comigo há 3 dias e eles não têm o que comer. Preste atenção, meu amado e minha amada, porque aquele povo, eles não tinham o que comer. Mas eles continuavam na presença de Cristo. Eles continuavam na presença de Jesus. Eles continuavam a seguir, a ouvir, a ver os milagres de Jesus. E muitas vezes, meu amado, é isso que tem me entristecido ultimamente. É de ver a quantidade de pessoas, de soldados, de pessoas que Jesus separou, que estavam na presença dele, mas que por algum motivo, pelo motivo da dificuldade, pelo motivo de qualquer outro motivo, de doença, pelo motivo de ter perdido o emprego, tem abandonado a presença de Cristo e não tem visto o milagre até o fim. Talvez, meu amado e minha amada, você esteja nesse momento, na tua vida financeira, na tua vida, no teu ministério. Talvez você esteja nessa vida, você abandonou a presença de Cristo por alguma dificuldade que você está tendo. Mas preste atenção, porque Jesus se compadeceu daquela multidão, mesmo aquela multidão estando na presença dele e não tendo o que comer. Sabe por quê? Eu vou te dizer algo, meu amado e minha amada. Quando nós estamos na presença de Cristo, qualquer outra coisa, ela fica em segundo plano. Por isso que eu bato tanto nessa tecla e dou ênfase a essa pregação, de estar na presença de Cristo por Ele, para se alimentar dEle. Hoje pela manhã eu fui comprar pão e eu estava conversando com um amigo meu de longa data e conversando com ele, falando, nossa, eu fico triste de ver tantas pessoas parando no meio do caminho, tantas pessoas largando a presença de Cristo, porque talvez não tenham o que comer, já estão lá há muito tempo e não têm sido alimentados. Talvez pelo problema familiar, talvez pela doença. Meu amado e minha amada, nada nesse mundo é maior do que o amor de Cristo por mim e por você. Quando você está na presença dele, você está sendo alimentado por ele. E se houver alguma necessidade na tua vida, que sempre há uma necessidade nas nossas vidas, ele vem e supre, porque ele olha para mim e para você e se compadece da minha e da tua situação. Então não fica pensando você que Jesus está alheio à tua situação, porque ele não está. Ele se preocupa com você, ele se compadece de você. Mas sabe qual que é o problema de tudo? Porque muitas pessoas porque elas param no meio do caminho. Elas abandonam a presença de Cristo. E quando você abandona, e quando nós abandonamos a presença de Cristo, então nós deixamos de viver o milagre. Nós deixamos de viver a multiplicação dos pães. Nós deixamos de ver o sobrenatural. Deixamos de ver Jesus operando o sobrenatural na minha e na tua vida. Meu amado e minha amada, a palavra de Cristo para mim e para você nessa noite é essa. Ele se compadece de mim e de você. Ele quer nos ver de volta. Ele quer nos alimentar. Ele quer nos dar de comer. Ele quer estar perto de mim e de você. E aí a palavra diz que esse Jesus, ele chega para os discípulos e diz que ele quer alimentar aquela multidão. E os discípulos, eles dizem para Jesus, Jesus, da onde a gente vai comprar tanto pão para alimentar essa multidão? E aqui existe um detalhe que eu gostaria que você se atentasse, meu amado e minha amada. Porque aqui, em Mateus 15, 29, é a segunda multiplicação dos pães. Não é a primeira. Isso aqui já havia acontecido antes. Isso aqui já havia acontecido anteriormente. Os discípulos já haviam vivido esta situação. Mas eles esqueceram
do que Jesus já havia feito há um tempo antes. Talvez é assim na tua vida. Talvez você olhe para a tua situação hoje e você fala assim, nossa, não tem saída, não tem jeito. Mas se você parar e puxar na tua memória, você vai lembrar que Jesus já fez coisa muito mais difícil na tua visão. Porque não existe nada impossível e nada difícil para o nosso Deus, nem para o nosso Jesus. Mas na minha visão e na tua visão, existem coisas difíceis de serem solucionadas. Talvez você olhe para você e fale, eu tenho pecado demais e eu não vejo eu não consigo ver esse Jesus me perdoando, mas Ele pode perdoar. Ele quer te receber de volta. Ele quer te alimentar, porque Ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão de mim, meu amado. Aqui é a segunda multiplicação dos pães. Quantos livramentos você já recebeu de Cristo? Eu? Um monte. Eu posso te dizer que diariamente eu recebo livramentos da parte de Deus. Eu posso te dizer que eu e você recebemos alimentos diários da parte de Deus. Mas quantas vezes nós temos abandonado o caminho de Cristo? Deixado Ele de lado? Quantas vezes nós temos deixado de segui-lo? Quantas vezes temos nos esquecido que Ele é conosco? Aí ele faz uma pergunta para os discípulos, o que tendes? E os discípulos respondem, nós temos aqui 7 pães e alguns peixes. Para alimentar uma multidão de 4 mil homens, fora mulheres e crianças. Talvez, na minha e na tua cabeça, não teria saída. Como de repente na cabeça dos discípulos também não tinha. Mas o que eles fizeram? Entregaram na mão de Jesus. Meu amado, aí ainda tem algo. Ainda tem aí um pouquinho de pão. Ainda tem aí alguns peixes. Ainda tem aí algo na tua mão. Entrega na mão de Cristo. Entrega na mão de Jesus. Que quem vai fazer a multiplicação é Ele, não é você. O que você tem na tua mão, esses pães e esses peixes que você ainda tem na tua mão, não vão te servir de nada porque você não consegue fazer milagre. Quem faz milagre é Cristo, então entrega nas mãos dele, meu amado. Mas você ainda tem algo. Não fica pensando que está tudo perdido, não. Não fica pensando que aquilo que você tem não serve mais para nada, não, porque serve. Não serve para você, pode não servir para o teu vizinho, pode não servir para a tua família, mas para Cristo serve. E é com isso que Ele vai fazer o milagre. Essa noite Ele está perguntando para mim e para você, o que tendes aí? Talvez você olhe agora e possa falar para Cristo, Senhor, sabe o que eu tenho? Amargura. Sabe o que eu tenho? Choro. Sabe o que eu tenho? Decepção. Sabe o que eu tenho hoje? Falência. Sabe o que eu tenho hoje? Uma vida espiritual morna. Mas ainda tem. E disso Ele vai multiplicar, disso Ele vai fazer, Ele vai renovar, Ele vai trazer o alimento, Ele vai colocar todas as coisas no lugar com esse pouquinho que você tem, meu amado e minha amada. Mas entrega nas mãos dEle. Entrega na mão de Cristo, que o milagre vem dEle, é Ele que faz. Não é eu, não sou você, não é você. É Cristo que faz o milagre. Aqueles pães e peixes nas mãos dos discípulos eram só pães e peixes. Ia alimentar ali 7, 8 pessoas, 10. Mas na mão de Cristo alimentou 4 mil homens, fora crianças e mulheres. Olha o que Cristo pode fazer, meu amado. Olha o que Cristo pode fazer pela mim e pela tua vida. Talvez você chegou a um nível anteriormente que nem você acreditava. Talvez a tua família não acredite em você. Talvez você foi desprezado desde criança até agora. Talvez você ouviu muitas vezes que você foi um acidente, que você não deveria ter nascido. E olha onde Ele te trouxe hoje. Você é uma mãe de família, você é um pai de família. Você é uma pessoa que passava na rua, a pessoa é homem de Deus, é mulher de Deus. Talvez você nem pense, mas às vezes você conversando com as pessoas, você traz paz e calma para aquelas pessoas. Talvez para você é pouco. Mas na mão de Cristo, meu amado, o milagre acontece. E Jesus dá uma ordem para aqueles discípulos, mandem todos que sentem. E Jesus, Ele deu graça, versículo 36, diz assim, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça,
partiu-os e deu-os aos discípulos e estes à multidão. Jesus, ele pegou aqueles pães e aqueles peixes, ele deu graças e ele deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram para a multidão que estava sentada. Eu vou te dizer algo, meu amado e minha amada, da parte do Senhor. Você foi separado para estar no lugar dos discípulos, para receber algo de Cristo e passar para a multidão. Você foi designado para uma obra, mas você tem se assentado no meio da multidão por causa da dificuldade, por causa dos problemas, por causa da decepção, por causa das coisas do que tem se levantado na tua vida. Você tem se assentado junto com a multidão, ao invés de estar recebendo de Cristo e entregando para a multidão. Você não faz parte da multidão. Você faz parte dos discípulos de Cristo. Você faz parte de um povo escolhido, de pessoas que foram separadas para uma boa obra. Mas sabe o que você está? Sentado com a multidão, porque as dificuldades têm enchido o teu coração. E você já não tem mais crido que Ele pode fazer um milagre. Se levante nessa noite, meu amado, como um discípulo de Cristo. Se levante nessa noite, minha amada, como alguém que Jesus separou para uma obra, para uma grande obra. Não fique aí prostrado como a multidão, não. Volte a receber de Cristo para entregar para a multidão. André, não estou entendendo o que você está querendo dizer, então eu vou ser mais específico. Volte a dar valor para o teu chamado. Volte a dar valor para aquilo que Deus colocou na tua mão. Volte a dar valor para o teu lugar de discípulo. Volte a dar valor para o teu lugar do lado de Jesus, recebendo dele e entregando para os outros. Volte a dar valor para aquilo que Ele colocou na tua mão, como um discípulo, como um escolhido, como um separado. Não permita que as dificuldades, não permita que as muralhas, não permita que os gigantes, não permita que as ondas que têm se levantado na tua vida impeçam você de prosseguir no teu chamado, na tua separação, na tua unção, naquilo que Deus já colocou na tua mão. Aqueles discípulos, eles foram escolhidos e separados. E Jesus estava os ensinando. Comece a ver cada situação difícil dessa como um aprendizado na tua vida. Ele quer te usar. Ele quer me usar. E por esse motivo, as coisas são mais difíceis. Não é porque Ele não ama. Não é porque Ele não nos ama. Mas é porque Ele quer que nós venhamos a aprender a viver daquilo que Ele dá. Se levante nessa noite dessa multidão e volte a receber de Cristo para entregar para essa multidão. Existem pessoas que estão esperando a tua palavra. Aleluia. Versículo 37 diz que todos comeram e se saciaram e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. E aqui eu aprendo algo, meu amado e minha amada. Obreiro, servo, quem foi separado para uma obra. A palavra não diz que eles comeram junto. A palavra diz que eles primeiro serviram, depois eles comeram. Mas talvez você na tua cabeça está numa fase de que você necessita comer. Não.